da cobrança de quem já entende tudo, né? E por conta dessa simplicidade dela, não sei, não estou sabendo expressar a palavra, mas é mais ou menos nessa linha que eu penso também. Muito dado, muito é colocado, seria? Oi? Que é muito dado, muito é colocado, seria? Tipo assim, Deus não vai cobrar o mesmo de uma criança ou de uma pessoa com uma certa deficiência, algo assim, do que ele cobraria de uma pessoa já adulta e perfeita, digamos assim, cheia de conhecimento. Então, eu acho que o que Jesus ele nos aponta é para essa simplicidade da criança também, cara, se coloca, um pouco disso que você falou, se coloca nesse lugar de simplicidade, nesse lugar de dependência, essa é a palavra que eu queria, de dependência de Deus, a criança ela é dependente de Deus, então se coloca nesse lugar de dependência, se coloca nesse lugar de simplicidade, a simplicidade que eu falo nesse sentido, de depender do Senhor, por isso que essa é a questão da criança, ela... Depender em que sentido você diz? Eu não entendi. A criança mesmo que ela faça o mal, não é tanto culpa dela, entendeu? Porque ela é dependente. Então, que nem você falou lá da questão, se tem uma tomada e ela vai lá e enfia o dedo na tomada. De certa forma, a culpa é de quem deixou a tomada exposta para ela enfiar o dedo lá, né? Então, eu acredito que a criança ela não carrega a culpa do pecado. É isso que eu queria chegar, eu acredito que Mas como é que fica? Porque se a questão fica, então o reino do céu é das crianças porque ela não carrega a culpa do pecado, então como isso se adaptaria a nós? Porque ela depende, entendeu? Ela depende. Ela depende no sentido de oferta da graça? Tem a ver com isso que você estava falando, quando nós dependemos de Deus, nós também não carregamos a culpa do pecado, de certa forma. Nós pecamos, sim, falhamos, mas a graça, né, o perdão, a gente corre para Deus, a gente não foge de Deus. Então, eu não sei se eu entendi direito, mas eu acho que... pensamento formado, eu tô não, conversando. mas se eu entendi, eu acho que eu entendi, mas eu não sei, você me corrige. Mas me parece que se encaixa com essa terceira. Eu acho que se encaixa. Porque é uma dependência no sentido de... neste caso, por exemplo, de entrada no reino de Deus, o homem não entra no reino de Deus pela sua própria força. Ele é incompetente, ele depende completamente da graça divina e do convite da graça para essa entrada no reino, né? Então, assim como uma criança, ela depende do outro para tudo. Ela depende do pai para tudo, né? Então, eu não sei, mas pelo que eu entendi, eu acho que se encaixa nesse... que eu não estou sabendo formular bem o que eu quero dizer, mas só estou confirmando, que eu acho legal mesmo essa ideia, que... Isso daqui está num livro. Que eu penso mesmo. Provavelmente, todos não, mas a maioria de vocês já leram esse livro, do Brennan Manning, o livro O Evangelho Maltrapilho. Quem já leu o livro O Evangelho Maltrapilho? Eu não cheguei, já ouvi falar. Já ouviram falar, né? Você já leu, João? Então, não terminou? Está nesse livro, O Evangelho Maltrapilho. Então, que nós somos tão pecadores e temos que ter consciência do tanto que a gente é ruim e peca, do tanto que a gente comeu, quis esse fruto do bem e do mal, cedeu à tentação da serpente, que a única forma de a gente entrar no céu é do jeito que uma criança recebe as coisas, é aceitando. Aceitando esse favor da graça, essa oferta da graça. Que é o oposto que os fariseus faziam. Exatamente, o exato oposto, né? Entrar pelas obras. Nós logo chegará o momento que nós vamos estudar a carta aos Gálatas, né? E as cartas aos Gálatas é justamente sobre isso, sobre a justificação pela fé. O que isso significa? O que é obras? O que é fé? Quer dizer que a gente não... As obras não são importantes? Tá, mas e o que Jesus falou da parábola de um cara que perdeu a salvação, porque perdeu o perdão porque ele não teve obra? Jesus disse o seguinte: o cara devia demais pro rei, o rei perdoou a dívida.
Aí esse cara foi lá e não perdoou a dívida do outro. Ele falou assim, ó, porque você não perdoou obra, eu tiro de você o perdão. Ué, mas não é pela fé ou é por obras? E quando Jesus diz assim, perdoa os nossos pecados assim como perdoamos. Como que essa é obra ou é fé? Aí Paulo diz o seguinte, é salvo pela fé, mas Tiago diz literalmente isso, Abraão foi salvo justificado pelas obras. O que é isso? Porque ele teve fé. Porque ele teve fé? É, muito bom. Como é que... Então a gente vai chegar nesse momento de... A gente entra pela fé, mas... Porque tem muita gente, pessoal, que se apega a uma teologia herdada assim bem dos reformadores, que eu acho que foi... Eu acho não, tenho certeza absoluta que foi uma má interpretação do significado de justificação pela fé, que eles apegam-se no seguinte, o negócio, eu creio, eu acredito, eu tenho agora a fé correta, e por ter a fé correta, é isso que importa, agora eu estou salvo, e desta forma todo o restante é importante, mas não tão importante quanto crer. Então essas pessoas normalmente ficam assim, apegadas ao crer, à doutrina correta, e a gente tem que ensinar o correto, ensino correto, se apega, tem que ensinar correto? Tem que, mas apegando-se nisso como se isso fosse a salvação em mim, etc., e desvinculado das obras do mundo, será que é isso que o Senhor quer de nós mesmo? Virar um clube de quem crê? Eu tenho a fé. E as obras do mundo, as obras de transformação, tudo isso só é algo pequeno que a gente faz, mas negócio. Será que é isso que Jesus quer mesmo? Quis ensinar? E quando Jesus, em Mateus capítulo número 25, teve uma menina que eu apresentei em Mateus 25, e ela disse o seguinte, então você está dizendo que a salvação é por obras. Não fui eu que falei. Jesus disse assim, Jesus dividiu os justos e os injustos como pastor separa as ovelhas dos bodes. E ele dirá às ovelhas, vinde bendito de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque um dia tive fome e me deste comer. Jesus falou assim, você vai entrar porque você teve fé. Ô Luiz, posso fazer um comentário? Pode. Eu vejo que muita gente entende errado o sola gratia, né? Vou falar aqui em português, sola gratia, o sola fide, né? Somente a graça, somente a fé. Porque assim, eles não entendem o contexto do que era a salvação por obras na época. Salvação por obras na época era você fazer tudo que a Igreja Católica mandava. Você seguir todas as regrinhas da Igreja Católica, inclusive questão de purgatório e tudo mais, dali a pagar a indulgência, você fazer todos aqueles sacramentos. Então, quando você fala o sola gratia, o sola fé, você está indo contra isso. Mas aí, claro, eu não li muito sobre como Calvino depois debate esse assunto, mas nesse sentido está correto. Só a graça no sentido de só a graça que salva, você não é fazendo essas obras da Igreja Católica que você vai ser salvo. Só que aí as pessoas pegam isso e colocam, tá bom, então não precisa fazer obras. E não faz sentido nenhum, porque o Evangelho inteiro está mandando a gente fazer obras. E aí, pessoal, vocês concordam com o Gabriel ou o Gabriel é um herege? Seu pelagiano. Salvação pelas obras, é um tal de Pelágio. Teve lá na época nós vamos... A parte que fala, você fala da sua fé sem as obras, mas eu te mostro a minha fé pela justiça. É Tiago. Então, se a obra é tão importante, o que significa justificação pela fé sem precisar de obras? Porque a Bíblia diz também. Eu acredito que, como disse o Abraão, se são obras que com base na fé, elas são válidas. Será? A obra sem a fé é tipo vazia. Vamos estudar, beleza? Mas vamos continuar o Gênesis. Tá 22%, você acha que precisa? 22%? Acho que não. Falta que oração? 2? Nossa, então nós estamos atrasados. Então vamos correr. Vamos correr, pessoal. Chega no Caim e o Abel e daí? Aí o Adão cai. Aí agora Deus veste eles e tal. Está no governo de Adão. Sabe uma interpretação do John Alton sobre Caim e Abel? Eu apresentei para vocês a interpretação do Mário Ferreira. Sabe por que Deus rejeitou o sacrifício de Caim e aceitou o de Abel? O Mário Ferreira diz que isso é uma prefiguração dos egípcios e do povo do deserto. Mas o John Alton diz o seguinte, tá bom, pode ser a prefiguração para frente também, mas no presente, naquele momento, o que significava? Sabe o que ele diz? Que ele diz o seguinte, quando Caim quer oferecer os frutos da terra, se lembra que eu falei para vocês que Adão também fazia isso, queimava incenso, oferecia essas coisas?
antes da queda. E o John Alton diz o seguinte, sabe o que é isso? Caim agora quer ter um relacionamento com Deus sem carregar as consequências do governo que eles escolheram. Caim agora não dá mais para ser do mesmo jeito. Imagina o cara que abandonou o filho por 20 anos e depois quer chegar e, irmão, não dá mais para ser do mesmo jeito. E no sentido de Deus aceitar o sacrifício de Abel, é no sentido de que os homens agora têm a consciência de que a escolha que eles fizeram derrama sangue. Vocês agora são culpados de sangue. O sangue desse cordeiro é culpa sua, Adão. É culpa sua, Abel. Você, Caim, não pode mais querer fugir das consequências do que vocês mesmos fizeram. Vocês derramaram sangue, vocês trouxeram para cá a morte. John Alton interpreta o Caim e Abel assim. Aí, nós vamos acelerando. Aí, lembra do Moisés no deserto. Moisés no deserto. Aí, pessoal, sabe o que está acontecendo? Chegou alguém aí. Sabe o que está acontecendo, pessoal? Não sei quem que é. É os seus convidados? Não, ele estava aí passeando, passeio de cada um. Aí, pessoal, chegamos então Gênesis capítulo número 6. Gênesis capítulo número 6 é uma piora gritante que o resultado do governo de Adão, as coisas foram piorando ao ponto de Deus mandar um dilúvio. Quando você vai lá para o livro de Judas, lá no Novo Testamento, Judas, coloca no chat GPT aí o Dengo, coloca assim, assim profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão. Você vai lá no Judas, quando você achar aí você lê. Lá no Judas capítulo número 1, o Judas escreve, assim profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão. Ele virá com milhares dos seus santos anjos, assim, 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 assim. Então Judas cita uma profecia, correto? Onde que está essa profecia? Pode ler. Onde que está essa profecia? Judas citou que Enoque profetizou. Onde que está, pessoal, essa profecia? Onde que está, Lucas? Hã? Na onde? Mas cadê o livro de Enoque? Não, eu falo. A profecia dele Isso. É baseada no livro de Enoque. Mas onde está o livro de Enoque? Literalmente. É, exatamente. Eu formulei mal a pergunta. Mas leia aí para mim, Dengo. Judas 1,14? Isso. Ora, foi quanto a esses que Enoque, o sétimo a partir de Adão, profetizou. Eis que vem o Senhor com milhares de milhares de seus Beleza. O Enoque profetizou. Sabe onde isso está? No livro de Enoque. Só que o livro de Enoque não está na Bíblia. Mas Judas profetizou. Por quê? Porque os judeus daquela época acreditavam nesse livro. Nesse livro de Enoque. Sabe o que o livro de Enoque fala sobre o dilúvio, pessoal? Vou ler aqui para vocês os tópicos assim menos polêmicos. Mas olha o que aconteceu. O Enoque diz que teve uns anjos que decidiram, entre aspas, comer do fruto do conhecimento do bem e do mal também. Desceram para cá para querer governar do jeito deles. Se reuniram. Qual era o nome do monte que estava aqui em cima, lá em Cesareia de Filipe? Hermon. Eles se reuniram em cima do Monte Hermon, que é o mesmo monte onde Jesus se transfigura. E eles se reuniram lá, 200 anjos liderados por um anjo chamado Samiasa. E eles eram chamados de os filhos dos céus. E eles se rebelaram contra Deus e contra a sua própria vocação, descendo para reinar aqui. Os homens os receberam e chegaram até mesmo a adorá-lo como deuses. Seria o fruto que o mesmo que o Adão fez, exatamente, o mesmo que o Adão fez e o Lúcifer fez, depois esses anjos fizeram também. Só que não é a mesma queda de Lúcifer. Só que foram outros anjos, diz o livro de Enoque. Depois, lá no Judas, lá no Pedro, diz que esses anjos foram aprisionados em correntes eternas, etc. Mas eu não vou entrar aqui nos pontos polêmicos. Eu só quero que vocês vejam o nível de maldade que chegou. Esses homens começaram a adorar esses anjos como se eles fossem os deuses. É por isso que em todas as culturas do mundo que vocês podem ver, está desenhado lá que deuses desceram e o povo adorava aqueles deuses, sacrificava aqueles deuses. E sabe o que diz o livro de Enoque? Esses deuses ensinaram esse povo a fazer fabricação de armas de guerra, sedução, vaidade, luxúria, bruxaria, encantamento, astrologia.
Esses ensinamentos levaram a um aumento massivo de impiedade, fornicação, transgressão, violência, alterou o mundo, corrompeu todos os caminhos da humanidade. E isso alterou, você lembra das dores de parto? Que alterou a biologia humana. Esse impacto desse governo dos anjos alterou tanto que gerou até gigante. E esses gigantes eram tão maus que devoraram toda a produção dos homens ao ponto de comerem depois até os próprios homens. Pássaros, animais, tudo. A ação dos gigantes e a corrupção ensinada por eles fez com que toda a terra se encheu de sangue e iniquidade. Aí diz o livro de Enoque, quando os homens viram que seriam destruídos, eles clamaram igual o povo de Moisés, e Deus usou, viu. Aí o que Deus fez? Deus mandou o dilúvio. Os autores que eu cito aqui, que é o Christopher White e outros, eles dizem o seguinte, o dilúvio não é um Deus mau querendo fazer, não. O dilúvio é um Deus de amor querendo reorganizar de novo o mundo. O mundo estava um caos. Então o Moisés vem falando para o Gênesis, a crescente da maldade. E Deus manda o dilúvio. Aí depois que Deus manda o dilúvio, eu estou adiantando, tá pessoal? Porque o tempo está passando. Nós vamos para a Torre de Babel agora. Aí depois do dilúvio fala sobre a Torre de Babel. Na Torre de Babel, olha o que aconteceu. Abram para mim aí, pessoal, na página de número 40. Vejam aí, Arilã. Abram aí, Gênesis 10:5. Olha o que está escrito. Gênesis 10:5. Por estes foram repartidas as ilhas dos gentios nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias entre suas nações. Então no Gênesis 10:5, você quer falar alguma coisa, mano? Se sobrar doce, pão aí que eu trouxe, vocês podem levar, tá? Fechou, Daqui a mano. pouco eu passo aqui pra pegar a garrafa. Tranquilo, eu levo para você também depois. Não, eu passo aqui pra pegar, fica tranquilo, É. não se preocupa não. Também. Se eu acho que o guarda vai estar aí, eu passo aí. Fechou então. Tá? Fechou, meu irmão. Tamo junto. Depois você assiste o restinho. Tá. Vamos lá. Ele tem um trabalho para ele ir. Pessoal, eu tô resumindo isso aqui, tá? Porque a gente tem que acelerar. Veja só o que aconteceu no Babel. Gênesis 10:5, o que diz? Por estes foram repartidas as ilhas dos gentios, está falando de Noé e sua família, cada qual segundo a sua língua. Então cada tribo tinha a sua língua. Só que em Gênesis 11:1, e toda a terra era de uma mesma língua. Uai! Hã? Não, mas em Gênesis 10:5 está dizendo que tinha muitas línguas, isso depois de Noé. Já tinha muitas línguas. Só que no Gênesis 11:1 está dizendo que toda a terra tinha uma mesma língua. Tem algumas interpretações sobre isso. Qual? Oxi! Você sabe, Miguel? O Miguel mandou uma resposta mesmo. Ele mandou uma resposta muito boa. O John Alton vai apresentar uma resposta diferente da dele, mas ele mandou uma resposta muito boa. Qual foi a resposta que o Miguel deu? Ele diz o seguinte, que a Bíblia não está falando de uma ordem cronológica dos fatos. Ela está falando de ordem teológica dos fatos. Então, mesmo que está falando da confusão de línguas depois, isso é porque é uma ordem temática. Mas na ordem cronológica está diferente. Deu para entender o que seria a resposta dele? O John Alton dá uma resposta diferente. Ele dá uma resposta diferente. Sabe qual é a resposta dele? É baseado num rabino chamado Arilã. Olha aqui que o Arilã vai dizer o seguinte. Abram para mim em Gênesis 11:3. Leia aí, Gênesis 11:3. O que está escrito? Gênesis 11:3. Quem achou, lê bem alto. Disseram uns aos outros, vamos fazer tijolos e queimá-los no fogo. Disseram uns aos outros, vamos fazer tijolos. Na maioria das traduções está assim, venham, vamos fazer tijolos. Esse termo, está na página 40 aí, no último parágrafo. O termo vamos fazer tijolos, está aí como se escreve em hebraico. Nilbena Levenin, consiste em um verbo e um substantivo que compartilham a mesma raiz. Esse par de verbo e substantivo aparece só uma vez de novo na Bíblia. Então essa fala de vamos fazer tijolos dessa forma só tem uma outra vez que aparece na Bíblia. Sabe qual é a outra vez que aparece? Quem quer chutar? Hã? Não é o verbo venham.
Ó, na página 41 eu coloco aqui a forma como é feito no hebraico. Venham, vamos fazer tijolos. Aí está escrito aqui. Isso aqui só aparece uma outra vez na Bíblia. Adivinha onde é? No Êxodo. Lembra que eu falei como que o faraó fez com o povo? Eles fazem tijolos lá. Venham, vamos fazer tijolos. A única vez que isso aparece. Que estranho, né? Mas vamos continuar. Segundo ponto. Venham, vamos fazer tijolos. Essa palavra venham é ravá. Ela tem dois sentidos. Uma de dar e outra de venham. Só que ela sendo usada como venham, também só tem uma única outra vez na Bíblia Sagrada. Sabe qual é? Êxodo 1:10. Quando eles falam venham para lidar astutamente, maldosamente com os filhos de Israel. Ponto de número 3. Uma cidade irá ao topo dos céus. Eles comparam aqui a Deuteronômio 9:1. Grandes e fortificadas até os céus, cidades perdidas. Para resumir. E o número 4, nada. Agora, Deus vendo a Torre de Babel. Olha só como eles são um. E agora nada mais é impossível para eles. O Rabino Arilan diz o seguinte: Luiz, não estou entendendo nada. Agora você vai entender, pera aí. Nada mais será impossível para eles, no sentido que nada agora segurará o que eles intentam fazer no coração. Então, o John Alton diz o seguinte, o Arilan: por que tem muitas línguas, mas agora na Torre de Babel só tem uma língua? E ele faz esse monte de comparação no Êxodo, porque agora aqui é um faraó, é o imperador do mal. E essa unidade da língua não é algo espontâneo, é algo forçado. Então que Nimrod cresceu de tal forma o seu próprio poder, venham, vamos construir essa grande torre. Que em nome desse projeto começou a escravizar essa gente toda. Só que como é que eu escravizo você se a gente não se entende? Igual um romano, como é que um romano domina Jerusalém se o povo não sabe grego? Então começa uma transformação da língua daquele povo, para que exerça o quê? Domínio. Conclusão: a única língua falada no início de Gênesis 11 não representa uma era de ouro. Não, isso é uma uniformidade forçada. É uma regressão do que tinha acontecido. Eles se espalharam, tinha muitas línguas, mas agora, por essa escravização, eles começaram a falar a mesma língua. Isso aqui é um grande Egito. Gente má, sociedade tirânica. E o Bergoglio e o Abraham Skorka, que é outro rabino, diz o seguinte: você sabe por que principalmente Deus tira com a Babel? Porque em nome desse crescimento, eles começaram a escravizar a gente, e um tijolo começou a valer mais que uma vida humana. É quando quando que uma igreja vira Babel? Quando o nosso projeto, o nosso crescimento, os números, o nosso tijolo do templo, vale mais do que a vida humana. A gente se preocupa mais com o nosso próprio crescimento, projeto, do que com o ser humano, a vida. Isso é Babel. É Babel. É quando uma igreja gigantesca se preocupa mais do que a sua estrutura, quando estava faltando água aqui Tinha uma igreja dentro da aldeia, que igreja que é? Que tem lá que estava faltando água? Presbiteriana, né? Tinha uma igreja lá dentro da aldeia que na época que estava faltando água, também faltava água na igreja. Eu até fui lá com vocês, com o Rasta lá. Na New Verá. Eu esqueci o nome da igreja. É uma coisa de Jacó. Qual é a denominação lá? É pentecostal. É tipo uma pentecostal de local, assim. Mas se eu não me engano, tem uma igreja presbiteriana lá dentro, não tem uma IPB lá? Lá tem a carta da Missão Kaiowá. É uma congregação da Missão Kaiowá, se chama Nada de HP. E faltou água lá também? Faltou. Naquela região. Vou te perguntar o seguinte: como que uma igreja gigantesca se preocupa mais em se construir do tamanho de um shopping do que de levar água para a vida humana? É quando o tijolo começa a valer mais do que gente. Isso é Babel. Literalmente. Isso é uma Babel. Rapaz, eu conheço pastor que ganha 450 mil. Aqui em Dourados eu conheço pastor que ganha mais de 40 mil reais por mês de salário, fora todos os benefícios. Com o dinheiro da igreja. E um templo chique. E tinha igreja na aldeia com falta de água.
Isso é Babel, se preocupa mais com o tijolo do que... E Deus vendo, ou seja, o Gênesis está apresentando um crescimento da maldade. Sabe o que Deus faz para destruir isso aqui? Cara, Deus é tão sábio, olha a sabedoria divina, eu nunca ia pensar nisso. Nunca. Porque se eu estou vendo um imperador mal, sabe o que dá vontade de eu fazer? Eu desço lá e mato o cara, eu sou Deus. Desço lá e destruo. Sabe o que Deus faz? Deus simplesmente confunde o idioma. Olha a sabedoria do Senhor, nunca que eu ia pensar nisso. Porque daí imagina eu que sou o opressor, oprimindo você igual o povo do Egito sofria, e aí eu de repente estou conversando com você, de repente eu começo a falar japonês. Aí você olha para mim e fala, aí eu falo, aí não começo a entender nada. Como é que eu domino um povo assim? Aí eu vou conversar com o meu outro superior, aí você é meu superior, aí eu fico assustado, aí você, aí eu chego em você e você falou assim, play. Aí nós começamos a olhar, e você vai falar com o imperador e o imperador fala, you are my friend, no understand. Aí o outro falando português, não dava mais para... Então o propósito do Senhor de confundir as línguas é libertar novamente um povo de debaixo de uma opressão. Isso aqui é uma libertação. E Deus tira esse povo de debaixo de Babel. E sabe o interessante? Agora aqui nós começamos a proposta. Lembra que foram os 2 pontos e nós vamos acabar rapidão, tá? Primeiro ponto, origem do mal. Segundo ponto, qual era? Os 3 pilares da teologia de Gênesis. Primeiro ponto, origem do mal. Segundo ponto, o que... E o terceiro ponto? Beleza, nós vamos chegar agora no que Deus e nós estamos fazendo. A ironia do texto aqui, né? Gênesis 11, Babel quer engrandecer o teu nome. Aí nós chegamos em Gênesis capítulo número 12, é Deus engrandecendo o nome de Abraão. Babel quer engrandecer o seu nome porque ele quer ser grande. Deus engrandece o nome de Abraão, não é para Abraão ser grande, é para abençoar todas as famílias da terra. Então Deus chega em Abraão e começa aqui. O que Deus está fazendo em relação a isso? Deus prometeu que viria um que esmagaria a cabeça da serpente. Eita. E Deus chamou Abraão. E imagina o povo no deserto, Moisés no monte e Moisés contando essa história. E aí, meus irmãos, a maldade foi crescendo. Até o ponto de virar tipo... Lembra quando nós estávamos no Egito? Então, aconteceu isso lá no Babel. O cara chamava Nimrod. Ele escravizou todo mundo, fez tudo ter uma uniformidade de línguas. Mas Deus libertou aquela gente também, confundiu as línguas. Aí Deus aparece para um Abraão. E Deus fala para Abraão, Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. E eu vou fazer de você uma grande nação. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Se tu uma bênção. Christopher White diz que Deus olha para Abraão e dá uma ordem. Abraão, vá e abençoe. Seja uma bênção. E aqui agora começa o que Deus está fazendo para reconstruir o mundo que foi destruído lá do Éden. E sai um Abraãozinho. Sai um Abraãozinho pequenininho, cheio de confusões na mente. Não sabia quem que era Deus, só tinha ouvido uma voz. Imagina você dar um conselho para uma pessoa assim. Imagina, negão, chega um cara lá, um cara estabilizado, concursado, chega em você e diz o seguinte, negão, eu tô ouvindo uma voz falar comigo, cara. Tá, mas quem que é essa voz? Cara, não sei não, cara. Não sei não. Tá, mas tá falando pra você fazer o quê? Tá falando pra mim ir embora daqui. Mas você vai pra onde? Não sei. Mas qual direção você vai pegar? Cara, também não sei não. Mas você vai fazer o quê? Cara, não sei, eu só sei que essa voz me falou que eu vou abençoar o mundo inteiro. Todas as famílias da terra serão abençoadas se eu sair daqui. Cara, mas por qual é a diferença de estar lá e estar aqui? Cara, não sei. Tá, mas o que tem lá te esperando? Cara, também não sei. Só tá falando o que você ia falar pra essa pessoa. No mínimo, eu vou falar pra ele buscar mais confirmação. Não, aguenta um pouquinho, no mínimo. Às vezes eu falaria, eu acho que você tá bem louco, cara. Tem gente que tá bem doido. E naquela época tinha um monte de deuses. Imagina Abraão falando pra alguém, tá, mas qual Deus te chamou, Abraão? Não sei, nem, não tem nome, não me falou nome. Só falou que ia me abençoar e ia abençoar todas as famílias da terra e mandou eu ser uma bênção. E Abraão sai, pessoal. Começa toda aquela reconstrução, e de Abraão, Isaac, Jacó. Aí chega no final do Gênesis, que é quando José morre no Egito. E começa o Êxodo. Quando começa o Êxodo, é o sofrimento do povo. Aí agora o povo consegue se localizar dentro dessa história. Ah, então aconteceu tudo isso de lá para cá e a gente está aqui.
Sim, a gente está aqui. Aí Moisés vê, acontece a morte das crianças, Moisés acontece tudo aquilo. Vai parar no palácio, tudo que vocês já sabem. Moisés vê um israelita apanhando bastante. O que Moisés fica? Inconformado. Só um parênteses aqui. Moisés é um inconformado. Deus sempre usa os inconformados para reconstruir o mundo. Deus não vai usar uma pessoa, Maristela e Miguel, que olha para essa injustiça do mundo e fala assim, vamos orar. As igrejas, tá fazendo o que pode, né? Não, Deus não chamou. Se Moisés fosse assim, Moisés teria ficado no Egito. Vamos orar, né? Deus vai fazer aos poucos. O que eu posso fazer? As coisas são... Moisés não. Moisés viu a injustiça e se irou de tal forma que foi defender o israelita e acabou matando o egípcio. E ele fugiu. Deus viu o coração do homem inconformado. Aí no caminho, Moisés vê algumas mulheres sendo injustiçadas também. Quem lembra desse texto? As mulheres sendo abusadas. Moisés ficou irado diante da injustiça. Moisés inconformado deu um pau nos caras também. Deus viu o coração de um inconformado que luta pelo inocente, luta pelo pequeno. E ele perdido, fugitivo de guerra, fugitivo do Egito, estavam querendo prender ele, refugiado em outra nação, no meio de sacerdotes e deuses pagãos. De repente Moisés está com um cajado de pastor e ele ouve uma voz falando com ele de um fogo de uma sarça, dizendo o seguinte, Moisés, eu ouvi, tira a sandália dos teus pés, Moisés, etc. Moisés, eu ouvi o clamor e eu vou enviar você para livrar. Mas você, Senhor, como é que o povo vai me ouvir? Senhor, como é que eu vou lidar com todo o império? Olha aqui, pessoal, o que Deus faz. Moisés, isso aqui é um sinal para você, Moisés? É um sinal que você vai mostrar para o povo, Moisés? Que vocês vão vencer o faraó? Joga o teu cajado, Moisés. Quando Moisés joga o cajado, o que o cajado vira? Vira uma serpente. E aí, imagina o povo, né?